Os dados de emprego nos Estados Unidos deixam claro: a economia está desacelerando e o mercado já se antecipou ao Fed. Enfim, tivemos a divulgação aí do payroll de outubro e novembro, depois da grande paralisação do governo americano. O governo divulgou aí no último dia 16 de dezembro os números. E fomos aí surpreendidos positivamente com o número de novembro, que veio um pouco acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma criação de 50 mil vagas em novembro, veio 64 mil vagas, mas tivemos duas péssimas notícias. O mês de outubro, os Estados Unidos perderam 105 mil vagas em apenas um mês, um número bastante negativo. Ajustando os 2 meses, o número mostra aí uma grande fraqueza do mercado de trabalho. E o desemprego americano chegou a 4,6%, surpreendendo o mercado negativamente, levando aí o desemprego ao seu maior nível dos últimos 4 anos. Então, ao contrário do que o Donald Trump gosta de comentar, que a economia americana voltou a crescer, que a inflação está controlada, que graças ao seu governo tudo está indo bem, isso não está acontecendo de fato. Claro que não é culpa exclusivamente do Donald Trump, mas a economia americana ela está indo ladeira abaixo, com grande déficit fiscal, com a política fiscal que eu venho criticando aqui há anos, né? Vai aumentando o tamanho do endividamento americano, um estado grande que só cresce, sai governo, entra governo, republicano ou democrata. Esse déficit americano ele só cresce. E o Banco Central americano hoje tenta apenas alimentar ou tenta manter essa bolha artificial de endividamento que é a economia americana. E para isso ele precisa cortar juros, como fez nesta reunião de dezembro, mesmo sem ter acesso a esses dados de emprego. O Fed já imaginava que o mercado de trabalho americano estava indo de mal a pior. O Powell comentou isso na última coletiva, não foi uma surpresa para o Fed. E o Fed cortou os juros, comprometido com esse mercado de trabalho, tentando ajudar, de certa forma, a economia com mais estímulos, né? Voltando, inclusive, a comprar ativos no mercado, comprar títulos de curto prazo. Começou agora em dezembro com 40 bilhões de dólares. Então, o Fed tenta, de novo, estimular essa bolha de endividamento, essa bolha que é a economia americana, que é o mercado de ações dos Estados Unidos, né? E o governo Trump agora tem que lidar com esta realidade. A situação está piorando, o Trump está mudando aí bastante de discurso, a gente está vendo aí ele reverter várias dessas tarifas que ele quis colocar, ele está mudando de opinião também em vários frontes aí de geopolítica, inclusive com essa questão aqui do Brasil, porque ele está perdendo popularidade, a aprovação dele está lá embaixo, a população americana votou no Trump com a expectativa que o Trump fosse reaver o mercado de trabalho, fosse controlar a inflação que subiu fortemente depois da pandemia, com todos os gastos que foram feitos no governo Trump, no governo Biden. E, claro, antes disso também, todas as bazucas de dinheiro que o Fed colocou na economia, né, desde 2008, com os programas de quantitative easing, onde o Banco Central estimulou a economia depois de uma grande crise global, comprando ativos. Tudo isso favoreceu, né, que essa inflação, enfim, chegasse para o cidadão no dia a dia. O dólar vem perdendo força dia após dia e o americano está cansado. E o Donald Trump percebeu isso, por isso está tentando aí mudar um pouco as coisas, né? E agora a gente olha para 2026. Como vai ser em 2026? O mercado de trabalho está desaquecendo, a economia está em recessão. Eu venho comentando que a economia americana está em recessão pelo menos desde 2024. Esses números eles vão ser aos poucos ajustados mês após mês. Esses números de mercado de trabalho, por exemplo, no final do ano passado recebeu um reajuste gigante, né? Então, o mercado de trabalho já estava desaquecendo no último ano do governo Biden, continuou com o Trump não conseguiu reverter o problema, trouxe bastante desconfiança também com a política tarifária, e essa incerteza é que está trazendo essa piora aí, como eu disse aqui, né? A gente também vê números aí de queda do varejo, o PMI industrial também mostrando uma queda bem forte, a indústria americana, mesmo com a tentativa do Trump de trazer de novo a indústria para os Estados Unidos,
vai de mal a pior. O emprego de manufatura é, teve forte queda nesse mês de novembro, né? Nessa payroll que foi divulgado, a maioria dos empregos criados, esses 64 mil novas vagas que foram abertas no mês de novembro, em sua maioria são empregos de meio período no setor de serviços, não são empregos de tempo integral, não são empregos de manufatura, que são empregos de verdade que mostram a força da economia, né? Então, muitas pessoas estão aí buscando trabalhos de meio período, às vezes um, dois, até três vagas para poder pagar as contas. Isso mostra a fraqueza da economia, mas no payroll acaba sendo válido, porque marca uma pessoa, de repente, que tem dois trabalhos de meio período, no payroll ela tem dois empregos, né? Tem duas vagas que foram criadas, mas eu tenho certeza que essa pessoa gostaria de estar trabalhando em apenas um trabalho com uma remuneração melhor, só que não há essa disponibilidade aí no curto prazo, como os próprios números do governo que está sendo divulgado, né, mostram para a gente. O dólar continua enfraquecendo, o dólar volta abaixo dos 100 pontos, a gente teve aí uma respirada. 2026 vai ser um ano bem complicado. Vamos ter uma nova rodada aí de eleição do meio termo, né, do governo Trump. O Trump vai ser testado aí de novo com a eleição de cadeiras do Congresso e do Senado. Há risco dos republicanos perderem a maioria em uma dessas casas. Isso tá aumentando, essas apostas começam a aumentar cada vez mais. A insatisfação econômica é a principal responsável nisso, né? A gente vê também uma incerteza do mercado de ações, porque o Fed hoje projeta apenas um corte de juros em 2026. O mercado precisa de mais estímulos, um corte de juros não será suficiente. E sem essa previsibilidade, a gente vê o mercado começar a cair. O mês de novembro já foi um mês negativo para os principais índices de bolsa americano. O mês de dezembro está se seguindo também nessa direção, né? Sem essa expectativa de novos cortes, de novos estímulos, o mercado começa a fraquejar. É uma característica de uma bolha econômica, né? Você precisa de cada vez mais estímulos. E agora temos a rodada aí de um novo presidente do Banco Central Americano, que deve chegar em fevereiro com o fim do mandato de Jay Powell. O primeiro nome que era o principal favorito é o Kevin Hassett, né, que é o conselheiro econômico do Trump e que é muito aliado à sua visão. É claro que o Trump, no ano eleitoral, precisando recuperar popularidade, ele quer mais corte de juros, ele anseia por mais estímulos, como o Fed fez com os outros presidentes, né? Vai cortar juros, deixar os juros mais baixos, imprimir moeda novamente, como fez com Obama, como fez com Biden, como fez com o próprio Trump, como fez com Bush. Então, o Trump deseja a manutenção desse sistema, que o governo continue com déficit grande, continue gastando sem se preocupar com a política fiscal, né? E a gente viu esse Big Beautiful Bill que foi aprovado pelo Congresso e Senado republicano esse ano, que aumenta em alguns trilhões de dólares aí nos próximos anos a dívida americana. O Trump deseja mais corte de juros e o Hassett saía na frente aí, é uma pessoa muito alinhada ao Trump, e se ele chegar na cadeira, a possibilidade de novos cortes, de ser um Fed mais dovish, alinhado ao governo, aumenta bastante. E isso pode até agradar no curto prazo o mercado. Mas essa semana apareceu um novo nome, Kevin Warsh. Esse novo nome ganhou força depois que o Trump, numa entrevista, disse que gosta da postura e que está avaliando também a possibilidade desse nome aí para o Fed. Ele segue uma linha de pouco mais de austeridade que o primeiro nome do Kevin Hassett, né? Então, esse nome também traz uma dificuldade aí do mercado entender o que vem pela frente em fevereiro, né? Então, até esse nome for confirmado, até o novo presidente ser colocado na cadeira e até ele começar a falar sobre qual é a visão dele sobre a política econômica, sobre a política de juros nos Estados Unidos, o mercado tende a ficar
ainda com bastante volatilidade. Muitos estão especulando que o Trump só colocou o nome do Wash essa semana para que o Hassett lá na frente seja de fato o novo presidente do Fed e seja mais aceito pelo mercado do que o segundo nome. Alguns especulam assim. De fato, a gente pode prever e antecipar aqui que, mesmo que seja o Wash, o Fed vai ser obrigado a cortar juros, porque se o Fed mantiver uma postura de manter os juros inalterados ou não estimular com compra de ativos, o mercado financeiro vai implodir, uma economia já fragilizada, e isso nenhum presidente do Fed vai querer na conta, né? É claro que ele vai ser responsabilizado pelo presidente Trump se isso acontecer. Então, qualquer um dos dois nomes vai ser favorável a novos cortes de juros, vai ser favorável a mais impressão de moeda, e isso deve desvalorizar ainda mais o dólar em 2026, favorecendo também os metais. E eu alertei a você aqui que este ano essa alta dos metais mostra que há algo de podre no sistema. Quando o ouro sobe em dólar mais de 60%, como está subindo até este momento, este ano, a prata subindo mais de 130%, tem algo de podre. Os bancos centrais estão desdolarizando, estão percebendo que a situação americana fugiu do controle, estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. O mercado financeiro começa agora, o institucional e o varejo começam a comprar a prata é um pouco mais lenta. Esse movimento tende a enfraquecer ainda mais o dólar. Uma política de corte de juros que deve acontecer, de mais corte de juros e mais estímulos, vai enfraquecer ainda mais o dólar americano. Então, inevitavelmente, a inflação vai continuar subindo nos Estados Unidos, mesmo com a indicação do Trump. A expectativa é que, com esses estímulos, com mais corte de juros, levando os juros mais próximo de zero possível e mais impressão de moeda, né, o quantitative easing, de fato, rodada 5, começar a ser efetivado de fato, a expectativa é que essa bolha se sustente por mais algum tempo e o Trump ganhe fôlego, né, até o final do seu mandato, como os outros presidentes americanos fizeram também, né? Só que a situação agora está bem crítica por esta sinalização que estamos vendo no ouro e na prata no curto prazo. O Fed corta juros porque a economia enfraqueceu e o mercado já precificou isso. Se você quer começar 2026 bem posicionado, acompanhando esses movimentos em tempo real, o link da Liga Lion está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Vem receber todo esse conteúdo que você está recebendo aqui no YouTube em tempo real, na comunidade Liga Lion. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Ainda não está inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho da notificação para que em 2026 você seja alertado quando os novos vídeos forem ao ar. Desejo a você um Feliz Natal e um grande Réveillon, uma grande virada de ano. Até a próxima. Tchau.